Here's a point, 7,000 RPM, where everything fades. The machine becomes weightless, just disappears. And all that's left is a body moving through space and time. 7,000 RPM. That's where you meet it. You feel it coming, creeps up on you close in your ear. Ask you a question, the only question that matters. Who are you? Muitos dizem que a arte imita a vida, outros vão dizer que a vida é quem imita a arte. Mas e se eu te disser que uma história de vidas, brilhantemente retratada pela sétima arte, pode ser reescrita depois de 59 anos, num dos lugares mais icônicos do automobilismo, protagonizada por um brasileiro, você acreditaria? Pois é, o vídeo de hoje te apresenta uma daquelas coincidências do esporte e da vida que nem mesmo Hollywood é capaz de produzir. Meu nome é Daniel Mendes e sejam muito bem-vindos ao canal Nas Entrelinhas do Esporte. Kenneth Henry Jarvis Miles, ou apenas Ken Miles, nasceu no dia 1º de novembro de 1918, em Sutton Coldfield, uma cidade no subúrbio de Birmingham, ao noroeste de Londres, capital da Inglaterra. Aos 15 anos de idade, Ken deixou a escola e começou a trabalhar como aprendiz na Wolseley Motors, uma fábrica de motores na região de Birmingham. Nessa mesma época, ele foi enviado a uma escola técnica para ampliar os seus conhecimentos de engenharia e construção de veículos. E claro, a velocidade já estava incutida nele, já que ele disputou algumas corridas de moto na região onde ele vivia. No entanto, sua vida teria uma mudança drástica de rumos. Com o avassalador domínio das tropas da Alemanha nazista e os terrores da Segunda Guerra Mundial a todo vapor, Miles decidiu servir o exército e se juntou à Brigada Britânica em 1º de outubro de 1942. Como uma espécie de artesão de ar, ele contribuiu com diversos batalhões e divisões das Forças Armadas Britânicas e com seus conhecimentos de engenharia, ele ajudava no desenvolvimento e manutenção de tanques e armas para os esforços de guerra. Ken foi enviado ao Teatro de Operações da Normandia, no norte da França, na famosa Operação Overlord, apenas 9 dias depois das primeiras invasões às praias francesas que libertaram a Europa Ocidental do domínio do Terceiro Reich. Em pouco mais de 2 anos de atuação no campo de batalha, Miles serviu como um comandante de tanques e alcançou a patente de sargento, regindo algumas dessas forças blindadas. Seu tempo de serviço militar se encerrou em 1º de abril de 1946, quase um ano depois do fim dos combates da Segunda Guerra Mundial na Europa. Em 1952, por conta da empresa que trabalhava, Ken teve de se mudar da Inglaterra para a Califórnia, mais precisamente para Los Angeles. Administrando a carreira de engenheiro, mecânico e piloto, Miles guiou vários tipos de carros do outro lado do Atlântico: Bugattis, Alfa Romeos, Porsches e o lendário Ford GT40. E graças a um excelente desempenho nas pistas, Ken foi fazendo seu nome, vencendo corridas consecutivas em diversos circuitos nos Estados Unidos, tanto que muitos o conheciam como Stirling Moss da Costa Oeste, em referência ao histórico piloto britânico da Fórmula 1. Em 1962, sua parceria com Carroll Shelby teria início e já em 63 ele se tornou o principal piloto de testes da Shelby American, que desenvolveu o Ford GT40. As vitórias foram se acumulando cada vez mais, e assim chegamos ao ano de 1966. Com o Ford GT40 mais maduro e melhor desenvolvido do que os anos anteriores, Miles enfileirou as 36 horas da Flórida, vencendo na sequência as 24 horas de Daytona e as 12 horas de Sebring. Em busca da tríplice coroa das provas de longa duração, Ken demonstrou novamente o seu imenso talento a bordo do Ford GT40 na prova mais tradicional do Endurance, as 24 horas de Le Mans. Com uma sequência de voltas mais rápidas, o britânico tomou a liderança da Ferrari, que estava à frente. No entanto, o resultado dessa corrida talvez seja o mais controverso em Le Mans, mas isso eu te conto no final do vídeo.
Luiz Felipe de Oliveira Nasser, ou simplesmente Felipe Nasser, nasceu no dia 21 de agosto de 1992, em Brasília, no Distrito Federal. Começou sua carreira logo aos 7 anos de idade no kart. Em 2009, Nasser se mudou para o velho continente e, graças aos seus excelentes resultados na Fórmula BMW naquele ano, uma categoria de início dentro do mundo dos monopostos, Nasser conseguiu se aproximar da Sauber e arranjou um teste de Fórmula 1 no carro da equipe suíça. Mas por conta da saída da BMW, que era basicamente quem sustentava a equipe, porque se chamava BMW Sauber, esse teste acabou não acontecendo. Já em 2010, o piloto brasileiro subiu mais um degrau no caminho à categoria máxima do esporte a motor e desembarcou na Fórmula 3 britânica. Já no ano seguinte, Nasser garantiu o título dessa categoria. De 2012 a 2014, Felipe novamente buscou voos mais altos e entrou na GP2, a atual Fórmula 2, como conhecemos. Categoria essa que antecede justamente a tão sonhada e desejada Fórmula 1. Nos 3 anos de GP2, ele disputou ferrenhamente o título, com vitórias e pódios em várias corridas. E isso, claro, chamou a atenção de equipes da Fórmula 1. Então, em 2014, a Williams contratou Felipe Nasser para ser o seu piloto de testes na categoria. O brasileiro fez sua primeira aparição em um carro de Fórmula 1 no treino livre 1 do Grande Prêmio do Bahrein daquele ano. E ainda participou de sessões de treinos livres nos GPs da China, Espanha, Estados Unidos e também no GP Brasil. No ano seguinte, em 15 de março de 2015, Felipe Nasser fazia sua estreia na Fórmula 1 como piloto titular da Sauber, no Grande Prêmio da Austrália, em Melbourne. Curiosamente, exatamente 10 anos depois, outro brasileiro fez sua estreia no mesmo dia, no mesmo circuito e com a mesma equipe. Estamos falando de Gabriel Bortoleto, campeão da Fórmula 3 e da Fórmula 2 em anos consecutivos e sendo estreante nessas duas categorias, e atual piloto titular da Sauber. Mostrando seu gigantesco potencial, Nasser fez uma estreia enorme, conquistando o 5º lugar naquele Grande Prêmio da Austrália. Foi o melhor resultado de um piloto brasileiro em sua estreia nos 75 anos da categoria máxima do esporte a motor. O brasileiro ainda ficaria nos pontos outras 5 vezes naquela temporada, terminando o campeonato de pilotos em 13º com 27 pontos conquistados. Já o ano seguinte foi bastante ingrato com Nasser. O carro da Sauber perdeu bastante desempenho e Felipe não conseguiu ter os mesmos resultados da temporada anterior. A grande conquista daquele ano foi justamente no Grande Prêmio do Brasil, quando Felipe Nasser conseguiu ficar em 9º lugar, conquistando os únicos pontos que a Sauber e ele tiveram durante toda aquela temporada. E infelizmente, esses seriam os últimos pontos que Felipe Nasser conseguiria no campeonato de Fórmula 1. Isso porque a Sauber resolveu alocar Pascal Wehrlein na equipe, pois o piloto alemão já estava de saída da Manor, que viria à falência em 2016 e trazia mais patrocínios para a equipe suíça. Em mais uma das ironias da vida, Wehrlein será o companheiro de Nasser nas 24 horas de Le Mans de 2025. Em 2018, novos rumos se aventaram para o piloto brasileiro. Ele já tinha alguma familiaridade com os carros de GT e os protótipos, ou como são chamados agora, os Hypercars, e já havia disputado algumas edições das 24 horas de Daytona como convidado. Nasser então foi disputar o IMSA Sports Car, que é o campeonato de corridas de longa duração dos Estados Unidos, com a equipe Willing Racing. Logo no primeiro ano com a equipe, o piloto brasileiro já se sagrou campeão. Ele também teve uma breve passagem na Fórmula E, categoria que a FIA organiza em que se desenvolvem carros 100% elétricos em 2018 e 2019, e quase se acertou para correr em uma equipe de Fórmula E, mas teve de adiar esse sonho por conta da pandemia de Covid-19 no ano de 2020. Nesse meio tempo, Nasser continuava sua saga pelo Endurance norte-americano, e em 2021, tendo como companheiro de equipe o excelente piloto brasileiro Pipo Derani, eles conseguiram vencer o campeonato do IMSA Sports Car, o segundo título de Felipe na categoria. Em 2022, o piloto de Brasília foi contratado pela Porsche Penske Motorsport para desenvolver o novo projeto de Hypercar da equipe, o Porsche 963. A equipe teve alguns problemas nos ajustes do carro nos primeiros anos, mas em 2024 não teve pra ninguém. O Porsche 963 evoluiu muito e proporcionou a Nasser a conquista do seu 3º título no IMSA Sports Car, além, claro, da sua primeira vitória nas 24 horas de Daytona. E essa vitória também foi extremamente especial para a Porsche Penske Motorsport, porque a equipe não conseguia vencer essa prova desde 1969, há 55 anos atrás. E essa fase boa segue vivíssima para a temporada de 2025, já que o Porsche 963 de Felipe Nasser, Nick Tandy e Lawrence Vanthoor garantiram as 36 horas da Flórida.
vencendo na sequência as 24 horas de Daytona e as 12 horas de Sebring. E se você estiver pensando no que eu estou pensando, você já imaginou onde eu quero chegar. Mas calma, tudo ao seu tempo. Então, lembra do que eu te falei sobre as 24 horas de Le Mans de 1966 terem sido uma das corridas mais controversas da história do automobilismo? Pois então, vamos lá. A Ford, com o seu GT40 brilhantemente guiado por Ken Miles, vinha de uma sequência de 2 vitórias consecutivas, vencendo as 24 horas de Daytona e as 12 horas de Sebring. E a equipe de Detroit ainda contava com vários outros nomes de peso do automobilismo na época. Alguns nomes, por exemplo, como Bruce McLaren, Chris Amon e Denny Hulme, que foi campeão mundial de Fórmula 1 em 1967 com a Brabham e companheiro de Ken Miles nas 24 horas de Le Mans daquele ano de 66. Diante desse cenário, a Ford chegou extremamente confiante para poder bater de frente com a Ferrari, que ainda contava com a presença do comendador Enzo Ferrari nas corridas de endurance. O carro de Miles e Hulme largou com a melhor posição entre os Ford, e o britânico começou com um ritmo alucinante e foi conseguindo manter esse ritmo até a metade da corrida. No entanto, a Ferrari não largava o osso e também conseguia imprimir um ritmo extremamente competitivo. E aí, o cenário estava desenhado. Ford versus Ferrari, lutando pelo topo da competição mais clássica e icônica das provas de longa duração. Porém, a segunda metade da corrida traria ventos melhores para a equipe de Detroit. Isso porque 2 dos 3 carros da Ferrari tiveram problemas durante a corrida e tiveram que se retirar da disputa. Já a Ford conseguiu colocar em prática a resolução de um dos calcanhares de Aquiles do carro, os freios. Eles desenvolveram um sistema de freio que era unido e se comportava como se fosse uma parte do carro mesmo. Isso porque o regulamento não permitia que você trocasse partes específicas do carro, por exemplo, um disco de freio. Então eles fizeram esse sistema de freio unido para que trocasse a parte inteira, trocasse o sistema inteiro, sem comprometer a corrida e estando dentro das regras previstas para a prova. Obviamente, a Ferrari chiou bastante com essa margem que o regulamento ofertava, mas não teve jeito, a Ford se manteve constante e o problema de freios não se impôs. Atrás do volante, Miles imprimiu um ritmo cada vez mais forte, tanto que ele estabeleceu o recorde da pista à época, marcando um incrível tempo de 3 minutos 30 segundos e 6 décimos. Diante dessa diferença gritante de ritmo, a Ferrari não conseguiu segurar mais o britânico, que assumiu a liderança da prova e logo abriu uma larga vantagem. Na tentativa de tirar a diferença, a única Ferrari que havia restado na prova acabou batendo e teve que se retirar da disputa, a tristeza dos tifosi e obviamente do comendador Enzo Ferrari. Com ampla vantagem na liderança, Miles é surpreendido por um pedido bastante incomum e constrangedor da diretoria da Ford, mais especificamente de Léo Bibi, um dos diretores da companhia. O chefão comunicou a Carroll Shelby que queria fazer uma foto dos 3 Ford chegando ao mesmo tempo na linha derradeira, o que implicaria que Miles, que faria o encerramento da prova, tivesse de tirar o pé e abrir mão de toda aquela vantagem construída. Carroll fala com Ken nos boxes e deixa a decisão nas mãos do piloto. Ele obviamente não queria ceder a vantagem, mas, no fim das contas, ele pensou no coletivo e os 3 carros da Ford passaram a linha de chegada praticamente ao mesmo tempo. E é justamente aí que começa toda a controvérsia. Alguns repórteres que cobriam o evento à época relataram que o carro de Bruce McLaren e Chris Amon passou alguns centímetros à frente do carro de Ken Miles e Denny Hulme, mas a grande polêmica veio da direção de prova. Por uma letrinha miúda no regulamento, os organizadores declararam o carro de McLaren e Amon como os vencedores, pelo fato deles terem chegado praticamente ao mesmo tempo de Miles e Hulme, mas como largaram atrás, eles percorreram uma distância maior e uma velocidade média maior para poder tirar toda aquela diferença. Resumo, Miles teve a sua única e última chance de fazer história ao conquistar a tríplice coroa do Endurance, vencendo aquelas 24 horas de Le Mans de 1966. Última porque meses depois, em uma sessão de testes do Ford J-Car, que seria o sucessor do GT40, Ken Miles sofreu um acidente em que perdeu o controle do carro e bateu a mais de 320 km por hora e acabou morrendo no local do acidente. No entanto, o nosso brasileirinho Felipe Nasser quer reescrever essa história e com certeza com um final mais feliz. E literalmente será preciso reescrever essa história. Em 2025, o piloto da Porsche Penske Motorsport,
chegará à sua 5ª participação nas 24 horas de Le Mans, sendo que as 2 primeiras foram na categoria LMP2, obtendo um 11º lugar em 2018 e um 5º lugar em 2022. As outras 2 oportunidades foram na classe dos Hypercars, em 2023 e 2024, em que Felipe Nasser teve 2 abandonos nas 2 edições dessas provas. Contudo, o momento é de ampla confiança para a Porsche, a montadora mais vitoriosa das 24 horas de Le Mans, que dominou as 24 horas de Daytona e as 12 horas de Sebring e venceu todas as provas do IMSA Sports Car, tendo a liderança do campeonato até aqui na temporada. No entanto, em mais uma dessas coincidências da vida, a adversária pela frente a ser batida é justamente a Ferrari. A tradicional equipe de Maranello vem de 2 vitórias consecutivas nas 24 horas de Le Mans e venceu todas as corridas do WEC, o Campeonato Mundial de Endurance organizado pela FIA. Certamente teremos um duelo de titãs em altíssimo nível na pista mais icônica e tradicional do Endurance Mundial. E como bom brasileiro, eu vou estar na torcida por Felipe Nasser e pela Porsche, porque caso o nosso brasileiro vença esta prova, ele se tornaria, ao lado de Nick Tandy, os únicos seres humanos a vencerem as 24 horas de Le Mans, as 24 horas de Daytona e as 12 horas de Sebring, conquistando a tríplice coroa das provas de longa duração, feito que nem mesmo Ken Miles pôde alcançar. E se você chegou ao final desse vídeo, primeiro eu gostaria de te agradecer. De verdade, a sua audiência é muito importante para nós. E se você gostou do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like, se inscreva aqui no Nas Entrelinhas do Esporte, ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. E claro, você pode nos ajudar de outras 2 formas. A primeira delas é deixando aqui nos comentários sugestões de novos temas de vídeos para a gente trazer aqui, novas histórias, novas entrelinhas do esporte. Você, claro, por favor, deixe aqui nos comentários e interaja conosco, sua participação é extremamente importante. E também você pode nos ajudar com o QR Code que passou aqui durante o vídeo, fazendo uma pequena doação para que a gente consiga seguir aqui, firme e forte, produzindo conteúdo para você aqui no YouTube. Lembrando que vale qualquer quantia e todo o valor que a gente arrecadar será revertido para melhorias aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.